é muito bacana pra mim estar vivendo isso aqui, porque, como você falou no início, a gente se conhece não é de hoje, né? A gente estudou junto, a gente se conheceu na faculdade e logo de cara a gente já, não sei se por essa veia criativa, né? Você ali da criação, eu meio que me encontrando ainda no meio, né? Mas eu sabia muito o que eu queria, eu já tinha vindo de uma outra graduação, as pessoas não sabem, mas eu fiz sistemas de informação antes, na UFPB, entrei bem novinho. Eu lembro que tu falou. Entrei bem novinho na universidade, filho de professora, né? Então, sempre fui muito cobrado, minha mãe sempre, você tem que ser o melhor, você tem que ser o... Sempre conversei pra caramba, brinquei muito, mas sempre tentava tirar as melhores notas, porque tinha que ser exemplo, né? Aí... E como surgiu isso? Tu veio de sistemas, E... tu foi pra publicidade e hoje tá na música. Então, loucura, né? É a vida. Eu concluí o ensino médio cedinho, acho que eu terminei de 15 para 16 anos. E aí já na época PSS ainda, né? Que era... Hoje é Enem, só Enem. Tempo bom. Aí eu fiz o PSS, eu fiz o PSS 1, passei, o 2, passei. E aí fiz só a prova do terceiro. Quando concluí, passei e entrei na UFPB, na época. Fiz sistemas de informação até o 4º período, mas não foi opção. Eu sempre soube que eu queria viver de arte. Fiz teatro na adolescência. Na época da juventude, adolescência, assim, eu queria fazer artes cênicas. Falava pra minha mãe, eu quero fazer artes cênicas. Só que não tinha em nenhuma outra faculdade particular. E a gente nem podia pagar também. Minha mãe não podia pagar na época. E só tinha na UFPB. Só que eu morava no interior. Eu sou natural de São Paulo, mas eu vim muito cedo com a minha mãe. Eu moro aqui na Paraíba desde os 2 anos de idade. É tanto que eu me considero paraibano, né? Então eu cresci no interior da Paraíba, Marcação. Inclusive um beijo gigante pra galera de Marcação. Essa cidade que eu faço questão de todos os lugares onde eu vou. Massa, programa de TV, programas como esse aqui, podcasts, enfim. Eu faço questão de levar esse nome porque é uma cidade que tem uma cultura gigantesca, é um território indígena, é riquíssimo em cultura, em paisagens, mas que é pouco conhecido. Então, onde eu vou, eu faço questão de levar esse nome. Marcação, para quem não conhece, procurem aí no mapa e marquem na agenda uma visita, porque tem lugares lindos. Praia de Coqueirinhos, Camurupim, Tramataia, enfim, as aldeias indígenas. Lá, né? Caramba, eu não de Marcação. Sabia, é aldeia indígena de Marcação. Então eu faço muita questão de levantar essa bandeira porque é um pouco esquecida, porque ela tá ali junto, ela tá entre a Baía da Traição, a Baía da Traição tem uma história, enfim, grandiosa, e Rio Tinto, que também tem uma grande história no território nacional, né? Por conta de como ela foi, de como as cidades se desenvolveram, do que aconteceu, enfim. Para você que não conhece, vale a pena a história, vale a pena estudar e procurar lá a história de Baía da Traição, a história de Rio Tinto. Então ela está entre 2 grandes cidades históricas do nosso estado. Boa. E acaba ficando ali espremidinha. Mas é uma cidade riquíssima que eu tenho um orgulho gigantesco de dizer que sou de lá. Então sempre que eu posso, eu corro para lá, volto para lá para me reabastecer, tá junto com a minha família, com os meus amigos. E é de lá que eu trago toda a energia. E não falta energia. Você tá falando de família, pessoal, já é mais... Marcação é quantos quilômetros aqui da... Acho que dá uns 80 quilômetros. Relativamente perto. Relativamente perto. Mas como é que fica essa tua relação com a família? Morando aqui em João Pessoa, trabalhando, aquela questão, então, às vezes sem tempo, né? Antes eu costumava ir pelo menos uma vez ao mês lá, pra estar junto da família, tá perto dos amigos, porque eu sou uma pessoa muito, muito amiga, muito família, eu gosto disso. Pra mim é importante. Só que, graças a Deus, ultimamente a gente tá trabalhando bastante e infelizmente eu não tô conseguindo ir com tanta frequência. Então acho que ultimamente eu tô indo a cada 2, 3 meses, né? É isso, Vanessa? Isso.
Mas eu sempre falo com a minha mãe, sempre falo com os meus amigos. Tem grupo no WhatsApp com os meus amigos, com a minha irmã, meus parentes. Lá de marcação. Tenho. Meus amigos... Assim, eu sou uma pessoa que eu consigo lidar bem com as pessoas com facilidade. Mas a gente constrói amizades, né? Tem amizades que a gente constrói com o passar do tempo e tem amizades que a gente traz da vida, do início da vida. As minhas principais amizades estão lá. Assim, as pessoas que eu digo assim, pô, se algo der errado, eu posso contar. Se um dia eu não tiver o feijão para colocar no prato, né? Claro, eu tenho minha família que, enfim, graças a Deus, mas eu sei que eu posso dizer assim, ó, tem um feijão para tu dividir aí comigo e eu sei que vai dividir, sabe? Então, graças a Deus eu construí outras amizades durante a minha vida. Hoje eu tenho amigos que eu conheci há menos tempo, há poucos anos, que eu já considero muito, porque acho que pessoas de verdade, quando bate, né? Da liga. É verdade. Então, quando a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas de verdade, é importante a gente abrir o coração e se deixar. Então, tem pessoas que eu tenho um carinho tão grande quanto aquelas pessoas que eu conheço desde a infância, que eu conheço há pouco tempo. Mas porque são pessoas que são de verdade. Sinceras, né? Ali. Então, aí, voltando lá para o curso, como é que eu fui? Eu terminei, então eu queria fazer artes cênicas, só que a gente não tinha condição nenhuma, né? Minha mãe teria que me manter aqui, eu era menor de idade, não tinha como trabalhar, então minha mãe falou assim, faça o seguinte, veja um curso aqui na região que você se interessa, faça e depois a gente vê. Depois que você era muito jovem também, né? Então eu peguei ela na época ela estava finalizando pedagogia na UFPB também. E ela pegou a lista de todos os cursos do Polo, que tem a UFPB Polo 4, que é Rio Tinto Mamanguape. Ela pegou toda a lista com todos os cursos e disse assim, ó, escolha aí qual curso que você quer. Aí isso eu ia fazer a prova do terceiro ano, né? Eu olhei tudo lá e falei, não é... Isso é tecnologia. Tecnologia, na época era 2010, a tecnologia já estava tudo acontecendo e era a profissão do momento, do futuro, né? Tudo que envolvia tecnologia. Eu falei, cara, sabe de uma coisa? Eu vou fazer isso aqui. Mal sabiam eles, né? E aí eu fui. Foi assim, aí eu passei. Fiz 4 anos, não era pra mim. Não era pra mim. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu falei pra minha mãe, ó, não quero não. Falou, mas Alan, termina, tá na metade do curso, e a minha irmã também. Termina. Eu falei, não quero. Mas vai, rapaz, eu vou perder. Mas só faltam mais 2 anos, acho que faltavam 2 anos. Só faltam mais 2 anos, são 2 anos que eu vou perder da minha vida. Não quero. Não, eu fui. Na época, minha mãe falou. Minha mãe e minha irmã é 10 anos mais velha que eu. É quase uma segunda mãe. Queria sofrer na infância, viu? Sofri na infância. Ela queria ser Luciano. Um beijo. Então. E aí, mas eu fui e falei, não quero, não vou perder 2 anos da minha vida. Apesar de ser muito jovem, eu amadureci muito cedo porque eu fui criado por 2 mulheres. Pela minha mãe e pela minha irmã. E você sabe que mulher amadurece muito mais rápido do que nós. Né? Com certeza. Então eu tinha que ser desenvolto. Porque eu lidava com 2 mulheres, filho. Na hora da TPM, era 2 TPMs. Na hora da raiva, eram 2. Então eu tinha que ser desenvolto para saber lidar com elas. E aí eu sempre fui muito decidido. Falei, não quero. E aí na época meu pai morava em São Paulo. Falei, não, eu vou embora para São Paulo, vou tentar, porque eu sempre fui muito determinado assim, eu quero ter alguma coisa na vida, eu quero ser alguma coisa, eu não nasci para sobreviver. Eu quero ser alguma coisa. Eu quero ser alguma coisa. E aí a minha mãe falou, depois de muita dificuldade, isso assim, as coisas já foram melhorando, né? Depois minha mãe se formou e as coisas foram começando a melhorar. E aí a minha mãe falou assim, aí veio o FIES, né? Aí a minha mãe falou assim, ó, não vai embora não, minha mãe não queria que eu fosse embora, né?
não vai embora não, faça o seguinte, vamos tentar o FIES. Você quer fazer o quê? Eu falo, eu quero fazer publicidade. Mas vamos fazer o FIES. E aí, o que precisar pagar, eu pago pra ajudar você. O que restar, né? E aí assim a gente fez. Tinha feito o Enem, fui lá e... Eu lembro que no começo tu tava nos dois, não? Não. Eu saí, passei 6 meses assim num limbo, sem fazer nada. E aí comecei a estudar, porque quando eu saí da UFPB, era atemporal, assim, porque era diferente, o período não era igual da faculdade particular, que é certinho. Que é tudo blocadinho. Não era. Então, quando eu terminei esse 4º período, tava atemporal ao início da faculdade particular. Então, eu passei uns 4 meses sem fazer nada. Que foi bom também, porque eu tava na música ali, tive um tempo pra mim, pra entender as coisas, como é que eram, o que é que eu queria. Mas quando tu tava lá em publicidade, tu já começou a tipo, ter uma outra visão das coisas? Mano, aí quando eu cheguei na faculdade, aí me matriculei, né? Fui fazer publicidade. Quando eu cheguei na faculdade, que eu comecei a entender, eu fui pra uma aula inaugural, eu lembro. Que quando aí começaram a falar... Tem uma foto lá. A gente tem foto. Tem, pô. O primeiro trabalho que a gente fez juntos. Juntos, eu lembro. É. Tem um trabalho de fotografia também, que a gente fez. Nós fizemos... Na verdade, a gente era da mesma... Era o mesmo grupo. Era o mesmo grupo. Nós fazíamos os trabalhos Jane, juntos. Cléo, João Paulo. Uma galera... Era Mica. Era Carol. Carol fez as fotos da gente, pô. Daqui? Foi. Foi. Alô, Carol! As fotos oficiais que fiz o Carol. A Carol já gostava de fotografia desde lá de trás, né? Muito boa, cara. Então, aí eu fui fazer publicidade. Eu lembro que fui fazer uma aula inaugural. E na aula inaugural eu já fiquei apaixonado. Fiquei apaixonado, assim, falei... Publicidade é um negócio que pega a pessoa. É isso que eu quero pra minha vida. E hoje eu falo, assim, sem medo de errar. Converso muito com a Vanessa sobre isso e eu sou muito feliz por trabalhar, por ter o prazer de viver das 2 coisas que eu mais amo na vida. Não é fácil. Muito pelo contrário. Até porque viver de comunicação e de arte no Brasil é difícil. Mas eu tenho o prazer de dizer que sou publicitário, que sou músico. Eu sou muito feliz em viver disso. Muito. Hoje, se a publicidade não... Hoje meu objetivo é a música. Meu objetivo principal é a música. É o que eu trabalho, é o que eu luto para conseguir alcançar os objetivos. Mas se por acaso, que não é uma opção, mas se por acaso não desse certo a música, eu seria extremamente feliz em viver o resto da minha vida de publicidade.